A palavra de Deus, livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 18. Eu quero falar esse tema, tocando vidas. Quero partilhar com você. Eu tenho a convicção de que eu não vou poder concluir essa mensagem hoje, mas no próximo domingo eu quero concluir essa palavra com você em nome do Senhor. O tema é tocando vidas. O texto 1 Samuel 16, 18 diz: um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. A versão, nova versão transformadora, diz que ele era um rapaz corajoso e apto para ir para a guerra e tinha bom senso. A nova versão Almeida atualizada diz que ele era um homem forte, de guerra, falava com sensatez, tinha boa aparência e todos concordam, o Senhor era com ele. Escute uma coisa, o texto de 1 Samuel, capítulo 16, no meu entendimento ele é um texto magnânimo, é um texto extraordinário, é um texto inesquecível, especialmente esse capítulo 16 aqui, porque esse capítulo ele vai descrever os rumos da nação de Israel. Esse é um capítulo que vai descrever uma nova direção para a nação de Israel, a começar do seu primeiro rei, Saul. O capítulo 16, do versículo 1, começa dizendo que Deus chama o profeta Samuel e diz: Samuel, por que você está tendo pena, tendo dó, sentindo compaixão do rei Saul? Por que você tem pena dele, sabendo que eu já o rejeitei? E ele não tem mais a capacitação para governar a nação de Israel. Por que você tem pena dele, enquanto eu já o rejeitei? Eu quero que você vá para Belém. Isso está descrevendo o capítulo 1, o capítulo 16, 1 e 2. E Deus dizendo para o profeta Samuel: eu quero que você vá para Belém de Judá, porque lá eu já tenho escolhido uma outra pessoa, um outro homem, para ser o rei de Israel. E Samuel responde ao Senhor: eu estou com medo, porque se eu for para lá, ungir um novo rei, é certo que o rei Saul vai me matar. E aí Deus, no capítulo 16, dá uma ideia para o profeta Samuel. Deus diz a ele: pegue um novilho, leve para Belém e diga que você lá vai me fazer um sacrifício. E quando você chegar lá, convide a família de Jessé para, juntamente com você, me oferecer sacrifício. É interessante que a Bíblia diz que o profeta pegou um novilho, foi até Belém, e quando chegou lá em Belém, os homens da cidade vêm até ele e dizem: está tudo bem? Porque quando um homem de Deus chegava em uma cidade, a cidade ficava preocupada, porque aquele homem poderia profetizar coisas extraordinárias para atrair o reino, a bênção para aquela cidade. Ou aquele homem poderia proporcionar palavras de mazela e a cidade ficar amaldiçoada. Então, aquele homem era a representação, no caso o profeta, do próprio Deus. Até porque antes do rei Saul, em Samuel concentrava, porque Samuel foi o último juiz de Israel, em Samuel concentrava todo o poder. Não é que um homem poderia ter, um governo poderia ter, o legislativo, o judiciário, tudo estava sobre o profeta Samuel, até que o povo resolve escolher um rei. Mas mesmo assim, sendo Saul o rei, todas as pessoas sabiam em Israel que Deus estava com o profeta Samuel, e aonde ele chegava, era certo que Deus chegava com ele. Então os chefes da cidade vêm até ele e dizem: está tudo bem, a paz contigo. Alguns dizem que na tradução hebraica essa palavra paz, ou está tudo bem contigo, quer dizer, está tudo em ordem.
Quando alguém então deseja paz para o outro, além do shalom, esse shalom quer dizer que tudo fique em ordem com você, que tudo fique em ordem na sua casa, na sua vida. Então, quando desejamos shalom para alguém, nós estamos desejando que tudo fique em ordem. Nessa noite eu desejo shalom para a nossa cidade, para o nosso país, para as nações da terra, que tudo volte à ordem que estava outrora, porque agora está uma desordem com todo esse vírus que está se espalhando sobre o mundo. Eu desejo shalom para a sua casa. Se há alguma coisa em desordem, em nome do Senhor, vai voltar à ordem. Que as palavras que estão na bandeira do nosso país, ordem e progresso, possam ser uma verdade, e mais do que nunca, nesse tempo, em nome do Senhor. Digam que assim seja. Aleluia, glória a Deus. Os homens da cidade recebem da parte do profeta a fala de que ele estava ali para oferecer um sacrifício ao Senhor. E o profeta chama a família de Jessé para oferecer o sacrifício. E logo em seguida, depois do sacrifício, Jessé convida o profeta, sem saber de nada, para oferecer-lhe uma comida, um jantar ou um almoço. Escute uma coisa. E é lá, nesse capítulo, por isso ele é tão magnânimo, ele é tão extraordinário, porque é aqui aonde o rei Davi, na condição de ainda um menino, aparece para o cenário bíblico como aquele que seria ungido, o futuro rei de Israel. Digam amém. Escute uma coisa, queridos, é nesse capítulo onde Deus vai ungir provavelmente um menino de 16 anos. Escute uma coisa, falando em unção, não é? Unção de acordo com isso, nós falávamos ontem lá em casa, ou antes de ontem, nós falávamos sobre unção, não é? A unção descrita na Bíblia, de acordo com Lucas capítulo 4, é uma unção como uma capacitação dada por Deus para fazer uma obra extraordinária. Lembra que Jesus vai abrir o livro de Isaías, ele vai citar no capítulo 4, verso 18 de Lucas, Jesus vai dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar as boas novas, para pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus está dizendo que ele tem uma unção, que ele recebeu uma unção de Deus, do Espírito de Deus, para fazer uma obra extraordinária. Que obra era essa? Está escrito: anunciar o ano aceitável do Senhor, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos. Essa era a obra que Jesus estava fazendo na terra, e para tal, ele recebeu essa unção. Quando nós vemos os profetas e os juízes que Deus levantou em toda a Bíblia, eles receberam uma unção de Deus, uma capacitação, uma capacidade para julgar a nação, para libertar o povo de uma opressão. Então escute, não confunda unção com manifestações espirituais. Algumas pessoas acham que alguém está falando em línguas, alguém diz: essa pessoa é muito ungido. Não, isso não é uma unção. Isso, o falar em línguas, por exemplo, é uma manifestação dos dons espirituais. Então não confunda unção com dons espirituais, com manifestações espirituais. Unção é a capacidade que Deus nos dá para fazer uma obra que humanamente nós não poderíamos fazer. Nós, por nós mesmos, humanamente, nós não poderíamos realizar. Então escute uma coisa: Deus ungiu profetas e reis para fazer obras, maravilhas, sinais, ações que eles humanamente não poderiam realizar. Escute uma coisa: outrora o rei Saul foi ungido por Deus. Inclusive ele nem queria ser rei, ele nunca imaginou ser rei. Mas naquele momento, como o povo o escolheu, Deus o ungiu. Mas em algum momento durante o seu reinado, ele perdera essa unção. A Bíblia diz que por desobediência do rei Saul, por não obedecer a palavra de Deus, ele perdeu a unção de Deus. Então escute uma coisa: nós podemos perder a unção de Deus se não obedecermos a sua palavra.
A Bíblia diz que Deus rejeitou a Saul e escolheu a Davi, porque Saul desobedecera às ordens de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Naquele momento, então, o capítulo 16 é tão importante, porque é o momento que Deus se retira sobre Saul e vai se apossar de Davi através da unção. Deus estava capacitando Davi no futuro para ser o próximo rei de Israel. Digam amém. Escute uma coisa, aprenda, isso é muito importante. A unção é dada por Deus, ela não vem dos nossos esforços. Davi não queria essa unção, Davi nem sabia que ela existia. O rei Saul não sabia que tinha essa unção, foi Deus que escolheu. Escute uma coisa, por nós mesmos, nós não podemos abraçar a unção de Deus. Ela vem porque Deus nos quer dar, a unção de Deus nos é oferecida, a capacitação que nos dá é Deus. Nós abrimos a boca, mas quem nos capacita para cantar, para pregar e para fazer sua obra, não é por nós, mas é pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz, inclusive, que é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então veja, não pode ser por nós, tem que ser pelo Espírito de Deus. Digam amém, digam graças a Deus. Escute uma coisa, esse capítulo é tão extraordinário, porque nesse capítulo, escute uma coisa que agora o rei Saul perturbado, sem ter a paz, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou dele e agora vinha um espírito do mal, e o atribulava e o perturbava, ao ponto que ele pediu que viesse alguém para tocar para ele. Pense uma coisa comigo, 1000 anos antes de Cristo, não era fácil achar um músico. 1000 anos antes de Cristo não era fácil achar um músico. E aí o rei pede um músico. E os seus assessores precisam dar um jeito para achar um músico. Porque eles acreditavam que se alguém tocasse para o rei, essa era a cultura da época. Se alguém tocasse para o rei, isso traria calmaria para a sua alma perturbada, para a sua alma atribulada. Eles tinham o entendimento de que a música trazia para a alma do aflito acalento. E é engraçado que anos depois nós sabemos hoje, comprovado clinicamente, que a música cura, que a música realmente traz paz para o indivíduo, que realmente a música acalma a nossa alma perturbada e atribulada. Nós, antes de sair para vir para o culto, para gravar o culto, alguém estava escutando uma música e a pastora ouviu e disse: tem alguém escutando música? Só assim para nos acalmar, só assim para nos trazer acalento para a alma. Isso é uma verdade? Comprovadamente a música exerce sobre nós um efeito de cura, de calmaria e de paz. Escute uma coisa, quando o rei pergunta para que dê um jeito para que ache alguém para tocar harpa para ele, um dos assessores, um dos líderes que estavam ali com o rei, se lembra e diz: eu conheço. E aqui nós entramos no texto que nós lemos, que é o verso 18. Alguém diz: eu sei alguém que pode tocar, um jovem de Belém. Eu conheço alguém que sabe tocar harpa, alguém que tem muitos talentos, alguém especial que vai tocar para você. Escute uma coisa, queridos, escute algo da parte de Deus. Assim como aquele jovem, aquele homem, um dos chefes, um dos líderes que estavam com Saul, se lembrou de que ele conhecia alguém, numa cidade longe, que sabia tocar harpa. E mesmo Davi, lá distante, tocando harpa apenas para as ovelhas, mas de alguma forma aquele homem o viu tocar, ficou sabendo que ele tocava e guardou aquela cena de Davi tocando, Davi ainda adolescente. E ele se lembrou de Davi e disse: eu conheço alguém. Nessa noite da parte de Deus eu quero dizer para os nossos músicos que aqui estão, para os que estão ouvindo, para todos os músicos que estão me ouvindo nessa noite, continue tocando, porque alguém vai se lembrar de você. Continue tocando,
Continue fazendo o que você está fazendo, porque alguém vai se lembrar de você. Hoje, quem sabe, como Davi, não é? A sua plateia são ovelhas. Hoje, por exemplo, a nossa plateia, a grande maioria, são as cadeiras vazias. Mas eu louvo a Deus pelos nossos músicos, porque eles continuam tocando. E Deus vai se lembrar de vocês. Digam amém. Que coisa boa. Então eu digo a você nesta noite, a todos que estão me escutando, como igreja do Senhor, continue tocando. Continue fazendo o que você sempre fez, o seu trabalho. Mesmo com limitações, continue fazendo o que Deus lhe chamou para fazer. Escute uma coisa, um músico abençoado, um pregador abençoado, ele só não é abençoado, ele não é abençoado só apenas quando tem uma plateia para ouvi-lo cantar, para ouvi-lo tocar. Na verdade, eu acredito que o músico, o pastor, o pregador que toca o coração de Deus é aquele que prega sozinho, que prega sem plateia, que toca sem plateia. Davi tocava sem uma plateia, a plateia eram os céus, a sua plateia eram as ovelhas, e mesmo assim ele não deixava de ser inspirado, ele não deixava de dar o seu melhor. É isso que Deus quer fazer, queridos, conosco nesse tempo. Deus quer nos usar para tocarmos pessoas. Deus quer levantar uma igreja e um povo nesse tempo difícil e para o tempo que virão. Alguém já disse que para um tempo difícil que viria, Deus iria levantar um povo diferente. Para ser o povo diferente do tempo do fim. Então escute uma coisa, Deus nesse tempo quer levantar você com suas ações, com seu coração, com sua vida, para tocar pessoas, para tocar vidas. Há muita gente com a alma atribulada, com a alma moribunda, com a alma empobrecida, triste, miserável, cheio de mazelas, e através da sua harpa, é através da sua vida, é através do seu coração que Deus vai libertar pessoas, que Deus vai curar pessoas, que Deus vai transformar vidas. Escute uma coisa, queridos, o rei mandou chamar Davi, e quando Davi chega, prontamente Davi começa a tocar, e a Bíblia diz que no primeiro momento, o rei ficou admirado de Davi, o rei gostou de Davi. Depois, mais lá na frente, ele vai ter inveja de Davi, mas no primeiro momento ele se agrada de Davi, porque Davi tinha uma graciosidade da parte de Deus. Em outro momento eu quero descrever as características de Davi, que é apresentado aqui no verso 18. Mas deixe eu falar sobre as coisas que estou dizendo a vocês. Escute uma coisa, Davi chega e prontamente quando o espírito maligno vem sobre o rei Saul, e Saul fica perturbado, endemoniado, quando Davi pega a sua harpa e toca, a Bíblia diz que aquele espírito mau se afastava de Saul e sobre ele voltava a calmaria e a lucidez de mente. Seu coração ficava aquietado pela graça gloriosa que envolvia o tocar de Davi. Eu gosto muito, queridos, de um texto da Bíblia Sagrada em 2 Reis 3,15. Em 2 Reis 3,15 a Bíblia diz que o profeta Eliseu manda chamar um tangedor. Eu amo esse texto. A Bíblia diz que, está aqui o texto, se tiver, vocês podemos ler. Eu tenho aqui descrito, mas se vocês estiverem aqui, podemos ler. 2 Reis 3,15. Mas agora traga-me um tangedor, um arpista. Enquanto o tangedor, o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. A Bíblia diz nesse capítulo 3, de que 3 reis se juntaram contra Moabe: o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Moabe tinha se revoltado contra o rei de Israel, e o rei de Israel pede auxílio do rei de Judá,
e do rei de Edom. Eles fazem uma aliança contra Moabe. E a Bíblia descreve no capítulo 3 que os 3 reis vão contra Moabe. E por 7 dias eles caminham no deserto. E depois de 7 dias no deserto, falta água. Falta água para todos eles, para os animais, para os soldados, para os homens. E eles ficam apavorados, e a Bíblia diz que o rei de Israel começa a lamentar e a dizer: Deus nos reuniu três reis para morrermos aqui no deserto. E começa a reclamar. E enquanto ele reclama, o rei de Judá, um rei temente a Deus, Josafá, pergunta assim: por acaso não tem aqui algum profeta? Escute uma coisa: eis a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Enquanto o rei de Israel murmura, reclama, um rei descrente, um rei desviado, um rei filho lá, da origem de Acabe, um rei que se desviou de Deus. E também esse rei de Israel era um rei desviado, um rei que não temia a Deus. O que ele faz quando é apertado por uma aflição, quando é acometido por um mal? O que ele faz? Murmura, reclama. O que o servo de Deus deve fazer? Buscar a Deus. Josafá diz: por acaso não tem aqui um profeta de Deus, um homem de Deus que nós possamos consultá-lo? E alguém, um dos líderes de Israel, diz: aqui tem um profeta, e inclusive o nome dele é Eliseu, e ele foi auxiliar do profeta Elias. Isso é uma coisa muito interessante. Um profeta de Deus, um homem de Deus, uma igreja de Deus, uma obra de Deus, precisa ter boas referências. Sempre pense nisso. Um homem de Deus, uma obra de Deus, uma igreja de Deus, precisa ter boas referências. A referência de Eliseu era o seu líder, Elias. Pense nisso. E quando alguém diz que tinha ali, e é interessante, o que Eliseu estava fazendo no meio de uma guerra? Pois é bem assim. Em meio às nossas guerras, de forma surpreendente, Deus está conosco. A Bíblia diz que Deus vai pelejar as nossas guerras. Deus está no meio das nossas guerras e nós nem sabemos. No meio da sua guerra que você está enfrentando, Deus está com você. O profeta é a representação de Deus. Eles nem sabiam que o profeta estava ali, mas ele estava. Escute uma coisa, queridos. O rei Josafá pergunta para aquele líder de Israel que apresentou o profeta Eliseu. Pergunta: a palavra do Senhor está com ele? Porventura, por acaso, a palavra de Deus é com ele? Escute uma coisa: não basta ser um profeta, não basta ser uma igreja, não basta ser uma instituição de Deus. Nós precisamos ter a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos move, que nos traz vida. A essência desta igreja não é outra coisa a não ser o poder da palavra de Deus. Escute uma coisa, queridos. A Bíblia diz, eu amo esse texto de 1 João, de João capítulo 1. João capítulo 1 diz que no princípio Jesus era o verbo, Jesus era a palavra. Nós precisamos ter a palavra, nós precisamos ter Jesus. Nós podemos ter muitas belezas, mas se nós não tivermos Jesus, nós não temos nada. Há um corinho que eu cresci cantando, dizendo: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Quem já tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Então escute uma coisa: ter a palavra é ter o Cristo, é ter Jesus. Não basta ser um profeta, não basta ter uma igreja. Essa igreja, esse profeta, essa instituição precisa ter a palavra. A palavra é vida, a palavra é o próprio Cristo. A Bíblia diz, eu gosto muito desse texto de Apocalipse, capítulo 13, capítulo 19, versículo 13, diz que João teve uma visão de um ser, e aquele ser era Jesus. Apocalipse 19, 13. Aquele ser tinha um manto salpicado de sangue. E as pessoas chamavam ele o verbo de Deus. Chamavam ele a palavra de Deus. Sabe quem era esse? Jesus. Jesus é chamado de a palavra. Ele é a palavra de Deus.
Nós precisamos ter a palavra de Deus em nosso coração. Escute uma coisa, nesta noite, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho Jesus para você e eu lhe apresento Ele hoje. Jesus está dizendo que Ele está com você sempre e que você vencerá, porque Ele venceu. Sim, no mundo nós teríamos aflições, mas Jesus venceu o mundo e nós temos a convicção, se Ele venceu, nós também venceremos. Oh, diga amém, diga glória a Deus, que coisa boa. É certo que o profeta tinha a palavra, e quando o profeta chega, o texto é extraordinário, tem muitas narrações extraordinárias ali, porque ele tem uma pendência com o rei de Israel. Ele diz: olha, eu só estou aqui por respeito ao rei Josafá. É o que diz Eliseu, só estou aqui por causa dele, por você não. Ele tem uma pendência com o rei de Israel, e é certo que para que ele viesse profetizar, ele chama o tangedor, ele chama o arpista, alguém para tocar a harpa. Eu quero que os músicos se preparem, por favor, vamos lá, se preparem aqui os músicos, vamos lá os músicos, se preparem comigo aqui, por favor. Podem vir os músicos comigo aqui, por favor. Escute uma coisa, ele chama alguém, ele chama um músico, alguém para tocar uma harpa. E a Bíblia diz que quando esse homem, essa pessoa tocava a harpa, a Bíblia diz que sobre ele veio o Espírito de Deus. Há um texto hebraico antigo que diz que sobre Eliseu veio a mão de Deus. Sobre Eliseu é como se, à medida em que o homem tocava a harpa, a mão de Deus conduzia o profeta de acordo com a vontade de Deus. Era a mão de Deus que envolvia ele e conduzia ele. E quando ele ouvia a música, ele começou a ter visões e começou a profetizar. E ele começou a dizer: olha, vocês comecem a cavar poços, comecem a cavar muitos poços. Prepara a música para nós, por favor. Ele começou a dizer e a profetizar, enquanto a música tocava: comecem a cavar muitos poços, porque vocês não ouvirão barulho de vento, vocês não verão chuva, mas Deus vai enviar a água, e a água vai encher todos esses poços. Vocês vão beber dessa água, os animais vão beber, todo o exército vai beber dessa água. Só, ele continuou profetizando, Deus tem mais. Não é apenas isso, Deus tem muito mais. Deus vai entregar na mão de vocês todos os moabitas. Deus vai entregar na mão de vocês os seus inimigos. Podemos cantar uma canção aí? Como é que vocês estão? Estão prontos? Cadê o tangedor? Onde estão os tangedores nessa noite? Aleluia, eles estão aqui. Nós vamos cantar uma canção, e eu quero que você cante conosco. E eu oro para que o Espírito de Deus venha sobre a sua vida, possa envolver o seu coração. Comece a adorar o Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, eu oro para que o Espírito Santo, como veio sobre Eliseu, ele venha sobre a sua vida. Que Deus possa lhe tocar nessa noite, aonde você está, aí na sua casa. Vamos lá, adore ao Senhor com alegria. Santo do Santo. Oh, vamos lá, tangedores. Se você está